Bastante agradecido por todos e eu vou fazer uma breve apresentação de quem é a Mari, tá? A Mari, faz parte do Leader Team da Red Hat, na parte do Open Innovation Labs. Ela vai palestrar para a gente sobre o tema Essência do Ágil, tá? Mari, com você aí a apresentação, tá? Obrigada. Deixa eu ver se eu consigo andar aqui até a frente do palco. Aí. Acho que está todo mundo vendo a minha apresentação. Estão me ouvindo bem? Só me dá um ok aí para começar. Beleza. Então, pessoal, bom dia. Eu sou a Mari Proviciato. Como foi falado, eu vou falar um pouquinho da essência do ágil. E o que eu quero dizer com isso é que eu vou trazer alguns exemplos práticos aqui de como eu coloco a agilidade em prática, né? A essência da agilidade, não só falar como eu uso métodos ou frameworks, mas a essência mesmo, tá? Para começar, vou me apresentar bem brevemente. Eu sou Engagement Lead na Red Hat e tenho aqui minhas redes sociais, caso vocês queiram entrar em contato comigo para mandar perguntas ou continuar essa conversa depois, tá? Fiquem à vontade, a gente vai ter um tempinho aí para pergunta, mas às vezes não dá para falar muito. E aqui também tem o livro que eu escrevi com o Paulo Caroli, Sprint a Sprint, que vai ser sorteado hoje aqui no evento também. Então, fiquem atentos e atentas aí, que daqui a pouco vai ter sorteio do livro. Esse livro conta a história de um time ágil, né? É uma história real de um time. A gente conta tudo que deu errado nesse time, tentando aplicar agilidade e como é que a gente lidou com esses problemas. Seguindo então, né, para começar aqui, eu sei que pelo menos é a primeira vez que eu estou usando essa plataforma, tá? Mas eu normalmente costumo pedir para as pessoas mandar um emoji no chat aí como as pessoas estão se sentindo. Então, por favor, mandem aí para eu saber como é que vocês estão se sentindo nesse momento. Legal, vi que algumas pessoas aí estão mandando. No geral, o pessoal tá animado, né? Mas por que é que vocês fizeram isso que eu acabei de pedir? Por que é que vocês mandaram um emoji aí no chat, né? Algumas pessoas podem estar pensando assim, provavelmente a Mari pediu para a gente fazer isso para funcionar mesmo, para quebrar o gelo, para ver se todo mundo está prestando atenção na palestra, né? Algumas pessoas fizeram sem nem pensar o motivo por trás, só porque eu pedi aqui, as pessoas fizeram, né? É um comportamento normal que normalmente eu vejo quando eu faço esse teste, quando eu estou iniciando uma palestra. Mas a grande reflexão que eu quero gerar aqui para vocês agora e se eu te dissesse que muitas pessoas e organizações estão fazendo ágil porque alguém disse que elas deveriam? Simplesmente assim, elas não entendem o porquê fazer, elas não entendem os benefícios reais, né, que elas deveriam ter ao adotar agilidade, ao ser ágil, mas elas estão fazendo porque é moda, porque muitas organizações estão fazendo, porque alguém leu aí um artigo na internet falando sobre entregar mais valor, como os clientes querem isso, como isso é legal e não sei o quê, e ninguém entende mais o porquê, o que está por trás. E é isso que eu vou falar aqui hoje, é ajudar a gente a entender, a sair desse piloto automático de replicar, de fazer, de colocar frameworks e métodos em prática, mas peraí, o que eu preciso alcançar com tudo isso, sabe? O que a agilidade vai me trazer, tá? Eu queria gerar essa reflexão para a gente entender um pouquinho do que está por trás dessas práticas, dos métodos e frameworks que a gente vê aí no mundo ágil. Deixa eu virar aqui que eu acho que fica melhor para ficar apontando para a palestra. Aí. Bom, então, a agilidade, né, tá aqui a essência da agilidade é o manifesto ágil, que já é um tema aí super batido, né, já falado muitas vezes, e aí muita gente fala assim, nossa, mas isso é tão simples, é algo tão simples, né? Sim, é algo tão simples, mas infelizmente é algo que se perdeu, assim, eu vejo. Por isso que ainda em 2020 é um tema que eu costumo falar sempre nas palestras, porque eu tenho visto que muita gente não entende isso, sabe? Muita gente conhece de Scrum, de Kanban, mas quando eu pergunto assim para as pessoas, poxa, qual que é o valor ágil que você tem tido mais dificuldade para colocar em prática? Qual dos princípios tem feito mais diferença para você? As pessoas não sabem nem do que eu estou falando, sabe? Isso é muito triste de ver e por isso que eu estou trazendo essa palestra aqui hoje para mostrar na prática como eu tenho trazido isso para o meu dia a dia, acima de todas os frameworks e métodos, tá?
Então, eu não vou entrar em detalhes hoje com exemplos sobre os valores, eu vou focar nos princípios, porque senão eu ia ficar aqui 1h30 falando do Manifesto Ágil. Vamos para os princípios, então, né, com o tempo aqui que a gente tem hoje. O primeiro deles fala sobre satisfazer o cliente, né? A nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através de entrega contínua e adiantada de software com valor agregado. E isso também, aqui tem um exemplo que eu vou contar para vocês de um time com o qual eu trabalhei na Indonésia, tá? E quando eu cheguei lá para começar a trabalhar com esse time, né, aqui sou eu. Quando eu cheguei para trabalhar com o time, eu conversei com eles sobre, e o que que é a entrega de valor para vocês? E eu percebia que são dois times de desenvolvimento, que os desenvolvedores, as pessoas desenvolvedoras nem sequer entendiam quem eram os usuários que eles tinham, não, quem usava o produto deles, o que que era entregar valor para aquelas pessoas, né? O que que não estava legal no produto, eles nem tinham esse entendimento, então como é que eles podiam satisfazer o cliente? Funcionava muito mais como assim, eu tenho um backlog, eu preciso entregar, terminar tarefas, terminar a funcionalidade, e muito menos com foco na entrega de valor. Então, uma das coisas que eu fiz junto com esse time, né, logo na primeira semana que a gente trabalhou junto, depois a gente seguiu fazendo isso toda semana, foi sessões de user testing. Então, como vocês podem ver aqui na primeira foto, né, tem uma TV, essa TV era bem grande, aí tinha aqui no cantinho uma pessoa que usava o produto, né, e tá dois times de desenvolvimento assistindo um teste do produto. Então, a pessoa está usando o produto, tá com um UX Engineer na sala, fazendo esse usability test com a pessoa, né, user testing, e aí o time está ouvindo, assim, e vendo a pessoa reclamando, putz, eu não sabia que era aqui que eu tinha que fazer isso, né? Não consegui encontrar essa opção. E foi muito legal ver os comentários que as pessoas diziam, assim, nossa, eu não sabia que era assim que as pessoas usavam o produto, né? E eu ver essa desconexão entre pessoas desenvolvedoras e usuários foi interessante, e a gente foi construindo isso, buscando a satisfação do cliente. Aí depois está aqui o time refletindo todas as ideias que eles tiveram assistindo essa sessão, para como a gente pode incorporar isso nas próximas funcionalidades que a gente vai desenvolver para buscar satisfazer o cliente, tá? Segundo princípio do Manifesto Ágil, simplicidade, a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado, né? Ou seja, quantidade de coisas que eu não preciso fazer, que eu vou evitar de fazer para alcançar o objetivo, né? E isso é essencial, isso ajuda muito a gente a evitar desperdício. Então, o exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é uma prática também que eu fiz com esse mesmo time, tá? Eles tinham o costume de quando eles não testavam muito com o usuário, mas quando faziam algum teste, tinha uma equipe diferente de UX que fazia, então o desenvolvimento nem acompanhava isso, mas eles faziam todo um protótipo de alta fidelidade, ia lá e testava o protótipo, então era colocado muito esforço naquele protótipo, muitas horas de trabalho para você ir lá e testar e ter um feedback. E aí, pensando no princípio da simplicidade, eu falei assim, gente, e se a gente pegar um post-it grande, esse post-it aqui, ele é do tamanho mais ou menos de meia folha A4, né? E a gente desenhava a tela, fazia um rascunho ali, estou pensando mais ou menos fazer isso, essa tela, às vezes pedia para o usuário dar feedback sobre qual que ele gostava mais, alguma informação na tela que não estava claro. Então, com isso, que a gente gastava 5 minutos para fazer, a gente conseguia ter um feedback e já evitar colocar horas de esforço na prototipação, ou até mesmo evitar horas de esforço para escrever user story, para começar a codificar, desenvolver e apresentar na Sprint Review e ter o feedback de que não era aquilo, né? Então, foi assim que a gente tentou, o mais simples possível, já ter o feedback que a gente precisava para seguir. Aqui tem outro exemplo que, se der tempo, eu volto no final, porque tem bastante coisa ainda e a gente está com um tempo curto para falar de tanta coisa importante, né? Então, vou passar aqui, tentar dar um exemplo só por cada princípio. Aceitar mudanças. Outro princípio super importante para trazer vantagem competitiva para o cliente é a gente vê uma resistência muito grande, apego muito grande ao que foi planejado, ao que foi combinado. Muitas vezes aquilo já deixou de fazer sentido para o cliente, para o usuário, mas a gente já planejou, né? Tá aqui, já prometi isso, tem que entregar, porque vai dar muito trabalho mudar, né? Então, um exemplo aqui que eu fiz, esse é outro time, tá? E nesse time
Quando eu cheguei para trabalhar com o time, já tinha sido especificado, já tinha sido definido algumas funcionalidades, né? E já tinha até feito protótipo, escrito user stories para algumas delas, já estava tudo bem definido e assim, só começar o desenvolvimento, foi o que eu ouvi quando eu cheguei. Eu falei assim, tá, gente, vamos pegar meia hora então, vamos chamar alguns usuários aqui e vamos fazer uma dinâmica simples, bem parecida com aquela que eu fiz com outro time, né, no papel mesmo, no post-it. Vamos desenhar e vamos ver alguns feedbacks assim de como que os usuários estão esperando essa funcionalidade. Foi isso que a gente fez. Algumas telas aqui foram pessoas do time, né, pessoas desenvolvedoras que fizeram, outras foram os usuários. Mas assim, o importante foi a conversa que a gente foi tendo, escutando as preferências e tudo. E aí no final a gente aprendeu um monte de coisa, e o time voltou, fomos fazer sprint planning, e aí o desenvolvedor puxou uma história que já tinha sido escrita, uma daquelas que já tinham sido definidas antes, né? E aí ele pegou e falou assim, nossa, aqui está escrito nessa user story que a gente precisa fazer a funcionalidade como um workflow. Mas aquela dinâmica que a gente fez com os usuários, eles falaram várias vezes, assim, foi um feedback recorrente, que para eles fazia muito mais sentido ter todas as informações na mesma tela, porque eles precisavam, se eles tivessem informações em telas diferentes, eles iam precisar ficar voltando toda hora. Então, acho que não faz sentido a gente fazer como workflow. E já tinha sido investido um tempo naquilo, na especificação, né, no protótipo, tudo, mas a gente decidiu mudar, a gente aceitou a mudança porque fazia sentido para entregar valor, né? E a gente precisa ter mais abertura para isso, mesmo que a gente já tenha começado a escrever código, mesmo que a gente já tenha investido tempo, a gente precisa aceitar as mudanças pensando no que vai fazer sentido, no que vai entregar valor, no que vai gerar uma vantagem competitiva. Entregar com frequência também é uma coisa que é fundamental, né, para quando a gente está trabalhando com times ágeis, né? E quando a gente está falando de entregar frequentemente, é software funcionando, tá? Funcionando mesmo, não é assim, entregar só especificado, não é só fazer waterfall, né? Entreguei uma parte do processo. E também frequente é poucas semanas ou poucos meses, de preferência menor escala de tempo. Então, aqui tem um livro que eu gosto de recomendar, né, que é o DevOps Handbook, escrito pelo Jess Humble e Jen Kim, e eles falam sobre o Three Ways of DevOps, e uma das coisas que eles falam é sobre amplificar os feedbacks, né, e eu gosto bastante dessa ideia de você buscar formas de ampliar, né, os seus feedbacks, o seu ciclo de feedback. Então, como que eu posso ter mais ciclo de feedback e expandir isso para mais pessoas, deixar mais pessoas, dar essa possibilidade para mais pessoas darem feedback sobre o que eu estou fazendo. E quando você entrega com frequência, é isso que você consegue, né? Você consegue reduzir esse ciclo de feedback, ter ciclos mais curtos, aprender mais rápido e evoluir a partir disso. Então, como é que eu boto esse princípio em prática? Eu sempre costumo, quando eu começo a trabalhar com times, eles normalmente estão fazendo sprints de 2 semanas, de 3 semanas, às vezes até trabalhando com iterações mais longas. E aí a primeira sugestão que eu falo é, vamos começar a trabalhar com sprints de 1 semana, mesmo que a gente entregue no final um incremento do produto mais simples, né? É importante para que a gente aprenda mais rápido. Então eu trabalho essa ideia de fazer sprints de 1 semana para que a gente reduza esse feedback loop. Trabalhar juntos, outro princípio também que fala que as pessoas de negócios desenvolvedoras devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. Não é só no começo, não é só na hora que está fazendo o discovery, não, né? Mas durante todo o projeto. E aqui tem alguns exemplos de times, tá? Onde a gente tem PO, a gente tem UX Engineer, a gente tem pessoas desenvolvedoras, a gente tem usuários, todo mundo junto definindo, colocando na parede ali o processo, né? Qual que é esse produto que a gente está construindo vai representar, vai cobrir o quê, né? Qual que é o flow que a gente tem aqui? Vamos entender junto o que está faltando. Aqui também é outro time, né? Que nunca tinha conversado com o negócio antes, desenhando junto, pensando em uma solução junto, fazendo design junto, né? Pessoas técnicas, pessoas mais técnicas e menos técnicas. E isso aqui não é só assim, vamos fazer isso no começo do projeto e depois acabou, né? Ou no começo, quando a gente está criando MVP, a gente faz, aí depois nunca mais senta junto, né? Na verdade, não, isso aqui foi no meio, foi
no meio do desenvolvimento dos MVPs que a gente estava construindo. E agora tem o princípio de indivíduos motivados, construir projetos em torno de indivíduos motivados, dar a eles o ambiente e o suporte necessário e confiar neles para fazer o trabalho. Muitas empresas fazem isso só no marketing, né? Fazer marketing, aqui a gente tem sala de descompressão, tem videogame, tem um ambiente descontraído, mas na prática tá todo mundo fazendo hora extra, tá todo mundo trabalhando que nem doido, né? Não tem um tempo aí para relaxar, não tem um tempo para respirar e pensar de forma criativa, inovar. E aqui, para colocar esse princípio em prática, uma das coisas que eu busco fazer, eu vou falar um pouquinho de mais uma coisa relacionada a isso daqui a pouco, mas eu gosto de buscar formas do time poder relaxar durante o trabalho, assim. Então, por exemplo, tem o coach wall aqui, que a gente vai colocando algumas frases que às vezes alguém solta uma frase engraçada, uma frase de impacto ali, então a gente coloca aqui na coach wall e de vez em quando alguém vai lá e lê e dá risada, né? Então, por exemplo, teve uma vez que um PO estava fazendo um teste, né, para verificar se a funcionalidade podia ser movida para dano. E ele estava validando a funcionalidade junto com o desenvolvedor, e aí ele falou assim: hoje está com fartura aqui, né? Tá fartando muita coisa. Então, aí todo mundo deu risada, a gente colocou no cold wall. E sim, assim, claro que a gente tem que olhar para isso, assim, tá dando problema, porque a gente tem que corrigir, mas de uma forma, um ambiente leve, com pessoas motivadas. E eu acho que antes da gente só pensar em práticas, assim, para dar risada, para criar esse ambiente leve, tem também o que eu estava falando antes de ajudar as pessoas a entenderem a visão, né? As pessoas entendem o porquê que a gente está aqui, para quem que a gente está construindo. Acho que se as pessoas estão ali só fazendo coisas porque alguém pediu, porque alguém mandou, com certeza isso vai afetar na motivação das pessoas. Aqui também outra coisa que eu costumo fazer é sempre criar um nome para o time, sempre criar tipo um grito de guerra assim para representar aquele time, criar às vezes logos, né? Então aqui foi um time que criou também. Por incrível que pareça, os times que eu trabalho sempre gostam de criar logos com povos, é bem comum. E aí criar a camiseta do time, caneca do time e fazer esse tipo de coisa para criar esse clima de pertencimento, né, das pessoas. Isso ajuda muito também a ter a motivação. Conversas cara a cara, e eu tenho sempre escutado assim, muita gente, mas agora na pandemia não dá, né? Agora na pandemia a gente não pode falar, não pode se ver pessoalmente. Antes da pandemia, o que eu escutava quando eu falava disso era, mas meu time é distribuído, né? Assim, o que eu penso do Manifesto Ágil, dos princípios e dos valores, é que a gente tem que buscar sempre uma forma que funciona para a gente, né? Não tem algo especificado lá dizendo assim, faça assim ou faça desse outro jeito, e os frameworks e os métodos que a gente vê aí no mercado, eles existem para facilitar a adoção desses valores, desses princípios, mas, mais uma vez, né? Quando a gente não entende o porquê, a gente entra em piloto automático, começa a fazer e perde benefício por trás e perde tudo que a gente deveria estar olhando e se importando. Então, quando a gente fala de conversas cara a cara, como é que a gente pode fazer isso? Botar isso em prática independente do meu cenário, sabe? Se eu estou trabalhando de casa, então vamos ligar a câmera na hora que a gente está fazendo uma reunião, né? Eu trabalhei com um time recentemente que eles fizeram uma coisa assim sensacional, que foi, eu tô sentindo falta assim da proximidade cara a cara, então eu vou fazer pequenos vídeos quando eu levanto da minha mesa para pegar um café, fazer pequenos vídeos e compartilho com o time, sabe? Aí a gente conseguiu se aproximar muito mais, as pessoas conseguiam ver, assim, é assim que é a vista dessa pessoa da janela dela, sabe? É assim que isso que essa pessoa vê quando ela vai pegar um café. Foi muito legal. E aqui tem um exemplo de um time distribuído, que a gente configurou um negócio que a gente chamava de telepresença, né? Então, a versão 1, que a gente foi validar se isso ia funcionar, era só um monitor, e depois a gente investiu em uma TV e validou. Isso ajudava muito o time a ver a parte do time que ficava em outra cidade. Solução funcional, né, software funcionando, é a medida primária de progresso. Eu tenho um exemplo aqui, que não é a medida primária de progresso, mas é o que eu normalmente vejo quando eu começo a trabalhar com times, e aí chega lá na Sprint Review, o time vai apresentar Delivery Burn-Up. Essa semana a gente concluiu isso aqui, tá aqui a lista de user stories que a gente fez, e
às vezes ainda vejo a demonstração do produto funcionando na máquina da pessoa que desenvolveu, né, ou no ambiente de desenvolvimento. Eu falo assim, gente, isso aqui não é medida de progresso, né? Cadê o incremento do produto feito a integração, funcionando, tudo certinho, né? Isso que a gente consegue ter feedback, com isso que a gente consegue aprender, isso que é progresso, não é atualizar só, terminar essas user stories, mas ninguém na real consegue ver que elas estão funcionando. Ambiente sustentável, bem relacionado àquilo do que eu falei dos indivíduos motivados, né? E é bem importante aqui a gente falar de ritmo constante. Então, como vocês podem ver nessa foto, a história por trás dessa foto é que o PO estava pressionando o time para colocar mais user stories na sprint. Daí eu falei assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prática que eu chamo de confidence voting. E por quê? Porque eu quero ver se a gente vai conseguir garantir um ritmo constante, né? Se a gente está buscando uma quantidade de user stories que a gente vai conseguir entregar de forma sustentável, se vocês acham que vocês vão ter que ficar trabalhando muitas horas e tal. E aí o time foi votando, a gente foi conversando, e até todo mundo tá mais confortável, a gente tirou uma user story grande do backlog, e aí todo mundo ficou confortável e a gente conseguiu entregar sprint. Então é muito importante a gente ter esse tipo de conversa e buscar esse ambiente sustentável, porque uma coisa que acontece é assim, as pessoas desenvolvedoras, né, o time do produto acaba aceitando essa imposição, essa pressão, né, de vamos, é isso aqui que a gente tem que entregar, porque quando eles tentam dizer que não cabe, as pessoas não aceitam, né? E aí eles acabam deixando passar e aí a gente começa a viver aquela mentira, né? De nunca entrega, nunca consegue entregar sprint, sempre está atrasado e na verdade a gente não quer saber a verdade, né? A gente não quer aceitar a verdade que não cabe, gente, não dá, tem que reduzir mesmo e tem que trabalhar num ritmo constante porque senão as pessoas não têm nem tempo para respirar e pensar fora da caixa ou fazer aquele questionamento que eu comentei antes que um dev fez e falou: ah, mas se a gente não fizer desse jeito, não fizer workflow e colocar toda a informação na tela, né? Se o time está sobrecarregado e pressionado para entregar, eles nem vão parar para ler direito e ter essa reflexão, tá? E aí a gente começa a perder muito. Excelência técnica. Aqui tem dois exemplos, eu vou comentar desse exemplo da dívida técnica aqui, que a gente colocou isso na parede e a gente falava assim, tá, toda sprint, o que surgir, que for algo pontual, assim, surgiu no meio da sprint, a gente coloca aqui no primeiro e até o final da sprint a gente precisa matar tudo que está aqui. Eram coisas simples de resolver, tinha aparecido durante a sprint e a gente já se comprometia a resolver tudo aquilo. O que estava daqui para baixo, a gente se comprometia a toda sprint planning, revisar e ver o que a gente não podia deixar passar, que normalmente eram os itens em vermelho, que a gente tinha que priorizar o quanto antes e resolver. Então, a gente estava sempre olhando para isso porque a gente entendia que o foco, a atenção, a excelência técnica contribuía para aumentar a agilidade, para que a gente tivesse um bom design, né? Então, a gente buscava formas de garantir que isso estava acontecendo no time. Times auto-organizáveis, aqui tem um time também que é o mesmo da Indonésia que eu comentei, né? Um dos times. E a gente fez um social contract, que era uma prática assim, tá, quais são algumas regras mínimas que a gente quer ter e que a partir disso a gente consegue se auto-organizar. Então, por exemplo, ter uma cultura sem culpa, né? Não ficar se preocupando em identificar quem errou, mas ao invés disso, como que a gente pode resolver o problema? Tinha várias outras coisas aqui que a gente colocou e se comprometeu que é assim que a gente quer trabalhar, pedir ajuda, né? Era uma coisa que era bem difícil quando a gente começou a trabalhar lá, as pessoas se sentiam com muito receio de pedir ajuda, e depois que a gente teve essa conversa, que a gente combinou isso, as pessoas conseguiam se auto-organizar e pedir ajuda e identificar com quem elas queriam parear ou às vezes fazer alguma sessão de mob programming para aprender alguma coisa que elas não tinham conhecimento. E por fim, o último princípio do Manifesto Ágil, que é o meu princípio preferido, né, que é o da melhoria contínua. Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz, então refina e ajusta o seu comportamento de acordo. E aqui tem duas retrospectivas diferentes que a gente fez com o mesmo time.
E esse princípio, eu falo que ele, assim, ele não é muito bem aplicado, tá? Porque ele traz muitas coisas e às vezes as pessoas estão só fazendo uma parte delas, né? Primeiro, tem a questão do intervalo regulares aqui, intervalos regulares. Então, não estou falando uma vez por mês, não é retrospectivo uma vez por mês, não é retrospectivo no final do projeto, é retrospectiva toda semana, sempre que necessário, né? Eu já tive times que a gente tinha retrospectiva em tempo real, tinha um board na sala do time que as pessoas iam lá e iam colocando feedback. Tinha alguma coisa pegando, a gente parava ali depois de uma daily stand-up e ia pro board da retro e falava, tem muito post-it vermelho aqui, gente, a gente tem que conversar, não vamos nem esperar a próxima retrospectiva. E não é só falar sobre os problemas, né? Mas é refinar e ajustar. Outra coisa que eu vejo que passa muito batido. As pessoas vão para a retrospectiva, falam um monte de coisa, criam um monte de action item e ninguém nunca faz. Ninguém nunca trabalha em cima disso. Então isso aqui é importante, tá? É importante refinar e ajustar, mesmo que você saia da retrospectiva com um action item, mas que você consiga refinar e ajustar aqui. Bom, então, depois que a gente entende o porquê fazer as práticas, fica muito mais fácil, né? E aqui tem, para fechar, eu gosto de sempre fazer com todos os times que eu atuo um practice corner, porque eu gosto de gerar essa reflexão. Por que a gente está fazendo essa prática? Em que momento a gente está usando ela? Tá usando ela para discovery, para tomar decisão, pivotar, né? Para entrega, para criar um foundation, tanto de focado em tecnologia como cultura. E aí a gente tem essa conversa, todo mundo entende o porquê fazer e como isso se relaciona à essência da agilidade, né? Porque quando a gente entende o porquê, fica mais fácil da gente mudar a prática e se adaptar e não entrar em piloto automático. Então, gente, foi bem rapidinho a palestra hoje, era isso que eu queria compartilhar com vocês. A gente tem um tempinho para dúvidas, mas também fiquem à vontade para entrar em contato comigo nas redes sociais. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, habilita o microfone, faz uma perguntinha aí que ela tenta responder. Ou então qualquer coisa, pergunta no chat que a gente vê se consegue responder. Tô adorando os comentários aqui. Alguém com alguma dúvida? Como ninguém tem nenhuma dúvida, então vamos fazer o sorteio aqui do livro da Mari. Então,